Podemos estar diante de um desastre enorme e em escala inacreditável. Um tsunami monstruoso que fará Los Angeles desaparecer. Uma catástrofe iniciada a 4.000 quilômetros de distância. Aqui, no Havaí. Eu sou o geólogo Martin Pepper. E eu sou a bióloga Liz Bonnie. Nossa missão é unir as nossas duas disciplinas científicas. O poder fenomenal da geologia. E as maravilhas da biologia. O nosso papel é examinar todas as evidências para investigar uma ideia espantosa. Um desastre no Havaí pode ser a ruína da Califórnia. Como funciona a Terra? Los Angeles em perigo. É incrível. A nossa jornada começa em um dos vulcões mais ativos do planeta. Dá só uma olhada. Nossa. O Monte Kilauea, na Ilha Grande do Havaí. Cara, isso alimenta a alma, né? É. Dá pra sentir o poder de um lugar como esse, não dá? Ah, é. Nossa, olha isso. Nossa, dá uma olhada, parece a paisagem de Marte. Isso me deixa sem palavras. Eu me sinto uma formiguinha numa cratera gigantesca. E sabe, não é um vulcão clássico em forma de cone, que a maioria das pessoas imagina quando pensa em vulcões, porque é um tipo bem diferente de lava. É uma lava fluida. Você está falando de estratovulcão com as encostas íngremes. Mas essa lava é bem líquida, então ela escorre que nem calda numa panqueca. A gente está em cima de uma panqueca enorme aqui. Não dá vontade de chegar ali mais perto, lá no meio? Dá. Esta lava corrente pode ser um ingrediente fundamental na receita para o desastre havaiano. Mas não há sinal dela aqui em cima. Então eu vou conferir o que há dentro do vulcão, enquanto Liz vai até o outro lado da ilha. Kilauea é um dos 5 enormes vulcões da Ilha Grande do Havaí. A ilha inteira é feita da lava que brotou das profundezas da Terra. A erupção já dura 600 mil anos. Até 11 campos de futebol de lava fresca chegam à superfície diariamente. Para entender o que está acontecendo aqui, nós temos que olhar para o interior das várias câmaras de magma. E o vulcanólogo Mike Pollan está fazendo isso usando GPS. Oi, Mike, tudo bem? Oi, Martin. É bom te ver. A equipe do Mike está sempre de olho na atividade vulcânica. Eles usam satélites e leitores de GPS para monitorar como a Terra se mexe sob os nossos pés. Podemos imaginar o vulcão como um balão gigante, com bolsões de magma que se expandem e contraem. Isso gera movimento na superfície, e monitorando esse movimento com GPS e vários outros instrumentos, podemos deduzir onde estão esses bolsões de magma e se o magma está se acumulando ou não. Então, Mike, o que está acontecendo aqui? O magma está se acumulando em reservatórios abaixo da cúpula e sendo interrompido a 20 quilômetros daqui, na linha do horizonte. E é lá que o magma está saindo para a superfície em fluxos de lava. São 12 milhas. Há milhões de toneladas de magma incandescente sob os meus pés. Mas tudo que eu vejo é vapor. A ação está acontecendo em outro lugar e é exatamente para lá que a Liz vai. Eu deixei o Martin e a cratera 20 quilômetros atrás de mim. Estou indo para um terreno perigoso. Essa paisagem é diferente de tudo que eu já vi. Parece um outro mundo. Esse é um lugar traiçoeiro. Não vai ser fácil encontrar um lugar seguro para pousar. A gente está numa enrascada. O melhor lugar para deixar vocês seria entre 2 fluxos de lava ativos. Eu não tô acreditando que a gente vai até que chão. Eu vou descer logo e colocar vocês no chão, porque não dá pra ver nada daqui de cima. Aqui é onde a lava que passa por baixo do Monte Kilauea finalmente brota do solo. É necessário um encanamento subterrâneo absolutamente bizarro para trazer a lava debaixo da cratera até aqui. Eu preciso que o vulcanólogo Robert Wright me oriente neste campo minado. Um passo em falso
E esta crosta recente pode ceder, e eu posso cair na rocha derretida abaixo do solo. Qual é a idade deste fluxo de lava, Robert? O material em que estamos pisando, dá para sentir. Não é tão quente, então não é um fluxo ativo. Essa lava deve ter poucas horas. Dá para ver um brilho bem ali, olha, no horizonte. E ao nosso redor, em toda parte, temos fluxos de superfície. Eu tenho que me afastar porque o meu braço está queimando. Robert vê onde é seguro pisar ou não com sua câmera térmica de imagens infravermelhas. Veja, então, se você olhar aqui, dá para ver os brancos, vermelhos, verdes e amarelos. E essas são as partes quentes. Então aqui tem uma erupção e depois ela esfria um pouco? É. Tem material branco ali, literalmente incandescente. É, logo ali. Nossa, Robert, agora deu pra sentir o calor, hein? É. É mais quente do que um forno. Eu sou molhado, olha aquilo. É. Oh, olha! De que temperatura a gente tá falando naquelas bordas vermelhas? Quantos Na parte graus, vermelha, Robert? uns 1.100 graus Celsius. Isso é mais de 2.000 graus Fahrenheit. Quente o bastante para derreter ouro. É o laboratório de pesquisa mais quente onde eu já trabalhei. Olha, eu não consigo chegar mais perto do que isso. É tão quente. Mas qual é a origem de toda essa lava? A zona de derretimento que basicamente gerou a ilha que vemos aqui fica a uma profundidade entre 70 e 110, 120 quilômetros abaixo da superfície. Olha lá, olha lá! Acho que eu nunca senti um calor como esse. É como estar numa fornalha. O vulcanismo tem uma complexidade linda. Aqui dá pra sentir que o planeta está vivo. Que ele é um sistema vivo e dinâmico. E é muito emocionante poder estar aqui e observar isso pessoalmente. As forças em ação aqui são poderosas. Mas ainda é difícil entender como elas ameaçam Los Angeles a 4.000 quilômetros de distância. O Kilauea cospe até 460 mil metros cúbicos de lava por dia. Quando a lava esfria, ela se transforma em rocha e a ilha cresce diante dos nossos olhos. O crescimento rápido do Havaí é uma peça de um quebra-cabeça complexo, que pode resultar em desastre para Los Angeles do outro lado do oceano. Nós vamos mostrar como tudo se encaixa. Nós encontramos duas peças do quebra-cabeça. Martin descobriu um vulcão sendo inflado pelo magma das profundezas da Terra que se acumula em seu interior. E eu vi a lava brotando do solo a 20 quilômetros da cratera. Mas como a lava vai parar a 20 quilômetros da cratera de um vulcão? E por que isso pode ser uma má notícia para Los Angeles? A lava tem que estar sendo distribuída de alguma forma. Para descobrir como, vamos explorar o subsolo. Na floresta densa fica ainda mais claro para mim que a geologia e a biologia andam de mãos dadas. Estas plantas adoram o solo vulcânico fértil, repleto de minerais das profundezas da Terra. Sem o vulcão, esta selva não estaria aqui. Mas o meu interesse são as rochas. É o que está abaixo das plantas que me fascina. Isso não é só uma caverna, é um tubo de lava, criado pela própria lava. Este tem cerca de 500 anos e é um das centenas que atravessam a Ilha Grande do Havaí. Se eu estivesse aqui alguns séculos atrás, estaria até o pescoço num rio quente de lava derretida. O vulcanólogo Matt Patrick passa a vida explorando este labirinto subterrâneo. Qual você acha que era a temperatura da lava quando ela passava por este túnel? Bom, a lava devia estar a uns 1.100 graus Celsius ou 2.000 graus Fahrenheit. Então, se a gente for pensar, esse túnel inteiro era amarelo brilhante, não é isso? É, e mesmo depois que a última gota de lava desaparece, a gente pode olhar os tubos dias depois e ainda ver o brilho vermelho. Deve ser demais. Um dia isso foi uma vala aberta, com lava corrente. Mas onde a lava encontra o ar, uma crosta sólida se forma no topo.
E eis que surge o túnel. É quando as coisas começam a esquentar de verdade. Os tubos de lava conseguem isolar a lava com muita eficiência. Basicamente, isso quer dizer que quando a lava flui por aqui, ela perde muito pouco calor. Uau! E esse isolamento mantém a lava bem líquida. Sim. E se deslocando o mais rápido possível. E isso permite que a lava percorra distâncias bem longas. Esta saliência aqui é do último fluxo de lava. Ele atravessou esse tubo, indo mais longe e rápido do que poderia pela superfície. Estes tubos formam uma vasta rede que distribui a lava pelas ilhas. É este estranho sistema de encanamento subterrâneo que leva a lava do vulcão até os campos de lava que a Liz viu. E este encanamento pode ter um papel fundamental na destruição de Los Angeles. Nada contra ficar admirando pedras antigas, mas a vida é mais do que geologia. Eu sou bióloga e vou estudar a vida selvagem. Um bom jeito de entender a origem das formações terrestres é observar a vida que evoluiu sobre elas. O Havaí tem 8 ilhas principais. E o passado delas pode guardar o segredo para o futuro de Los Angeles. A geologia pode nos dizer como elas surgiram, mas a biologia pode nos dizer quando elas nasceram. A zoóloga Ellen James estuda a evolução da fauna havaiana. Nossa, olha só isso. Dá pra sentir o ar frio saindo? Muito ar. Dá pra saber que é uma bela caverna quando tem uma corrente de ar como essa. E a gente vai entrar aí? Com certeza. Tá bom. Há uma mina de ouro de vestígios biológicos preservados nas cavernas das ilhas. Porque ao longo dos séculos, essas cavernas atraíram multidões de visitantes desafortunados. Tem um porco que Nossa, caiu olha aqui isso. dentro. E deixou os ossos aqui. O que é isso aqui? Um porco selvagem que caiu e não conseguiu sair? Isso. Estamos em busca de algo menor e mais difícil de encontrar. Presta atenção no piso da caverna. Não acredito nisso. São ossos minúsculos. Nossa. Isso é espetacular. Que tipo de espécie é essa? Era um tipo de saí havaiano. Era um passarinho. Antigamente existiam umas 60 espécies deles aqui nas ilhas. Infelizmente, uma boa parte foi extinta. Uma forma primitiva deste pássaro chegou ao Havaí há 3 ou 4 milhões de anos. A partir dos espécimes originais, 60 espécies evoluíram gradualmente. De que forma esses pássaros podem nos dizer alguma coisa sobre a formação da ilha? Bom, esses 60 e poucos tipos de saís havaianos só ocorriam nas Ilhas Havaianas. Analisando a genética desses pássaros, descobrimos que, por algum tempo, aconteceu uma evolução muito pequena. Eram só algumas espécies presentes, quase nada. Entendi. Aí, de repente, temos uma explosão de evolução. E mais tarde, outra explosão. Estas explosões indicam algo fantástico. Não apenas sobre os pássaros, mas sobre o nascimento das próprias ilhas. Os primeiros pássaros viviam na única grande ilha vulcânica da época. Depois, eles mudaram, porque o mundo mudou. Um novo vulcão surgiu do oceano para formar uma segunda grande ilha. Os pássaros a colonizaram e se adaptaram ao novo ambiente. Esta nova ilha deu a eles a chance de se diferenciar e o saí havaiano teve um salto evolutivo. Com mais ilhas surgindo, os pássaros continuaram a se adaptar e o número de espécies da família do saí havaiano cresceu. Este é um exemplo tão perfeito de como a biologia e a geologia são interligadas totalmente. E de como estes pássaros evoluíram como resultado do que estava acontecendo em seu ambiente. É muito raro poder ver tão claramente, mas isso é possível nas Ilhas Havaianas.
O fato de a geologia das ilhas, de a formação delas estar refletida na evolução desses passarinhos, é um exemplo perfeito de como tudo no nosso planeta tem uma conexão intrínseca. Os pássaros nos dizem que Kauai é a ilha mais antiga, nascida há 5 milhões de anos. Depois, a cada 1 milhão de anos, mais ou menos, surgiu uma nova ilha. Na sequência, sempre a leste da ilha anterior. A Ilha Grande se formou 600 mil anos atrás. A última parte do Havaí a surgir até agora. A evolução pode informar quando as ilhas surgiram, mas são as próprias ilhas que nos dizem como elas brotaram do oceano. Olha só, gente, estas ilhas vulcânicas emergiram uma a uma do oceano graças a um tipo específico de vulcanismo. E para explicá-lo, vamos pegar um maçarico. Está na hora de um churrasco geológico. No cardápio de hoje, uma cadeia de ilhas havaianas. Primeiro, pegue uma fonte de calor intensa, conhecida como hotspot, e uma chapa de metal deslizante, representando o leito do Oceano Pacífico. Vamos colocar esta placa sobre a nossa fonte de calor. Primeiro os óculos, né? Podemos ver que, com o tempo, ela vai aquecendo a crosta. Agora a placa está começando a ficar incandescente. Quando temos magma e calor o bastante, ele finalmente atravessa a crosta. Tá aí, ó. Depois que ele perfura a placa, a lava é expelida e começa a construir a ilha. O único problema é que isso não explica por que há uma cadeia de ilhas havaianas. Isso representa apenas uma ilha. Mas se eu deslizar a crosta sobre o hotspot, eu dou início à criação da ilha número 2. Olhando aqui, dá para ver a placa começando a inchar, exatamente como o leito oceânico. E com o tempo, a intensidade aumenta e BUM! Aí está. Repetindo esse processo, nós temos uma cadeia de ilhas. É uma linha de montagem de ilhas. Uma erupção vulcânica após a outra, com a crosta terrestre se deslocando sobre o hotspot. Os hotspots são muito mais quentes do que o maçarico. Eles surgem centenas de quilômetros abaixo no manto, a camada rochosa que fica abaixo da crosta terrestre e acima do núcleo. Em alguns lugares ao redor do planeta, colunas imensas de rocha derretida nas profundezas da Terra alcançam a crosta, criando um caldeirão de magma. Um verdadeiro hotspot. O hotspot do Havaí criou toda a cadeia de ilhas. Mas este processo também condenou as ilhas à destruição. E, se a teoria estiver certa, Los Angeles. Para mostrar por quê, estamos indo para bem longe do Havaí. Rumo ao espaço sideral. Então, nós sabemos que o Havaí é feito de vulcões que continuam ampliando as ilhas até hoje. Mas, para dar uma ideia do papel que eles podem ter na destruição de Los Angeles, vamos observar os vulcões de um lugar totalmente diferente. Passo a passo, estamos revelando como o Havaí ameaça destruir Los Angeles. Seus vulcões estão crescendo, com a rocha derretida sendo expelida por tubos de lava e alimentados por um hotspot criado há milhões de anos. Para a próxima etapa do nosso jogo de consequências globais, vamos aproveitar o céu limpo da parte alta do Havaí. Eu estou a quase 4.300 metros, no topo do Monte Mauna Kea, o ponto mais alto de todo o Havaí. O ar limpo e rarefeito daqui vai me ajudar a enxergar o espaço sideral. A maioria dos objetos que nós observamos daqui pode dizer muito sobre como o nosso planeta funciona. Nós só precisamos de um desses. Este é o Observatório Keck, lar de 2 dos nossos maiores telescópios ópticos. Para o cientista planetário Frank Machis, o telescópio oferece uma vista privilegiada de algumas das paisagens mais espetaculares do universo. Daqui, ele testemunhou erupções vulcânicas em uma das luas de Júpiter. Mas o maior vulcão de todos fica em nosso vizinho mais próximo, Marte.
Ele é chamado Monte Olimpo. Ele é um vulcão gigantesco. É o maior vulcão no nosso sistema solar. Ele tem 700 quilômetros de diâmetro. Nossa. E tem 20 quilômetros de altura. O Monte Olimpo é muito maior do que todas as montanhas de todos os planetas que orbitam o Sol. Ele tem mais de 5 vezes a altura do vulcão mais alto da Terra, o Mauna Kea, do Havaí. Mas ele é muito similar ao seu irmãozinho terrestre, o Monte Kilauea. Ambos se formaram graças à lava corrente, que se espalha por quilômetros criando vulcões escudos de encostas baixas. O que é exatamente essa formação que se estende para além da caldeira? Achamos que é um campo de destroços, de uma avalanche gigantesca. Isso quer dizer que houve um desabamento do Monte Olimpo? Sim, é uma parte do Monte Olimpo que desabou. Estão a 7 quilômetros da cratera. E o que você acha que causou isso? Ele cresceu muito e acabou ganhando peso, o que o deixou instável. Então, devido ao peso, nós perdemos parte do material dessa face, e é o que vemos aqui. O Monte Olimpo está a mais de 55 milhões de quilômetros daqui, mas foi construído da mesma forma que os vulcões do Havaí. Com a lava fluida se espalhando por uma área vasta, o Monte Olimpo ficou tão grande que não pôde sustentar seu próprio peso. O vulcão gigantesco desabou em uma avalanche colossal, espalhando-se pelas planícies de Marte. Os vulcões do Havaí são muito menores do que o Monte Olimpo. Então, isso devia reduzir seu risco de desabamento. Mas o Havaí tem algo que Marte não tem. A água corrente. É a próxima etapa da nossa pesquisa. E ela me dá a chance de entrar em ação, de encarar o perigo e de me ensopar. Bem no meio do Pacífico, o Havaí recebe uma quantidade bem razoável de ar úmido do oceano. Forçada a passar por cima das ilhas altas do Havaí, essa umidade se condensa em chuva. Muita chuva. A água é uma das forças mais destrutivas da natureza, poderosa o suficiente para cortar a rocha sólida. Eu estou prestes a descer esta cachoeira para entender como ela é capaz de cortar a rocha, a erodir e abrir caminho através dela. A hora da verdade, tomara que as fivelas estejam presas e os nós amarrados. Nessa altura, a água ainda não está caindo muito rápido, mas lá embaixo, ela cai a quase 80 km por hora e tem força o bastante para destruir essa rocha. A quantidade colossal de chuva que alimenta o sistema hídrico dessa queda d'água está literalmente erodindo a encosta da montanha e abrindo caminho até desembocar no mar. Estas rochas de lava solidificada são especialmente suscetíveis à água. Examinando a rocha, elas são o mesmo basalto que encontramos nos tubos de lava. Ela é cheia de buracos, cheia de bolhas de ar. Isso não só torna a rocha frágil, como torna a erosão muito mais fácil. Podemos ver na lateral dessa cachoeira que ela tem muitas rachaduras. E é isso que a água adora. Ela pode entrar nessas rachaduras e separar esta rocha. Na metade da descida, a dificuldade aumenta. Como eu estou na zona de respingo, tudo aqui é coberto por algas. Então é muito escorregadio. E isso não facilita em nada esse rapel. Uau! Essa foi feia. Eu fui atropelado. São milhares de litros me atingindo em um único segundo. Batendo com tudo. Tente imaginar. Isso foi só um segundo. Mas essas rochas são castigadas há milhões de anos. E isso nos dá uma ideia de como a erosão é poderosa. Beleza. Lá vou eu.
As pedras arrancadas do penhasco mostram a força da água e indicam a fraqueza fatal da ilha. A pista é a cor vermelha. Acredite se quiser, essa pedra está enferrujando. É porque os minerais estão cheios de metais, como manganês e ferro. E ao longo de milhares de anos, a rocha vai se dissolvendo, deixando uma ilha velha e quebradiça. As rochas enferrujam e envelhecem como o metal de um carro velho. Eu já tive alguns calhambeques, então eu sei que a rocha enferrujada, assim como o metal enferrujado, é perigosamente frágil. Dá pra ver que depois de milhares de anos, ou melhor, de milhões de anos, não resta quase nada. E eu vejo tudo desmoronando, especialmente nas bordas externas. É tudo frágil e quebradiço. O Havaí está desmoronando. E se um pedaço de rocha grande o bastante cair no oceano, ele pode lançar um tsunami monstruoso na direção do sul da Califórnia. Essa é a teoria. Mas e na prática? Qual é a probabilidade de um desastre como este? Nós descobrimos como a lava percorre as ilhas através de tubos subterrâneos. E como a lava se transforma em terra firme. Eu estou aqui para ver o que acontece quando a lava encontra o oceano. Esse tubo de lava claramente se estende para dentro da ilha. Mas nessa ponta, ele se desfaz no mar. É muito incomum, mas é uma formação linda. É uma experiência incrível nadar através de um túnel que já transportou lava superaquecida para fora do vulcão. Tubos como este, onde eu estou agora, mantinham a lava tão quente e fluida que ela corria facilmente até o mar. E isso continua acontecendo. Lava incandescente escorre dos tubos para o oceano. Quando encontra água fria, ela se solidifica em segundos. Na verdade, ela esfria tão rápido que a rocha se desfaz em pequenos pedaços. A evidência está em toda parte. Fragmentos de rocha espalhados pelo fundo do mar. As ondas logo transformarão as pedras em areia fina. O leito marinho é coberto por uma areia negra muito fina. E tudo isso é lava e basalto que foi totalmente erodido. E é basicamente nisso que as ilhas se apoiam. Este vasto carpete de areia solta é a base sobre a qual a ilha se formou, uma camada de lava após a outra. Se a gente precisava de mais provas de que o Havaí é uma massa instável de rocha quebradiça, aqui estão elas. Isso foi incrível. Muita areia negra vulcânica e é em cima disso que a ilha se apoia. Dá a nadadeira para você subir. Valeu, Barry. O vulcanismo do Havaí pode estar abalando suas estruturas, mas também é o responsável por um de seus maiores atrativos. Um excelente exemplo de como a geologia do planeta molda as nossas vidas é o Havaí e a sua cultura do surf. A forma dessas ondas é o resultado direto da natureza vulcânica das ilhas. As pessoas vêm surfar antes de ir trabalhar. Isso faz parte da vida delas, faz parte da cultura delas. A surfista e geóloga costeira Haunani Kani pega estas ondas desde criança. Eu gosto daqui porque tem muitos tipos diferentes de ondas. A gente tem aquelas ondas super malucas que vêm a toda com 6 metros de altura. E também tem ondas pequenas em Waikiki, onde os iniciantes podem aprender.
E isso tudo é totalmente ligado à geologia das ilhas? Eu acho que é, sim. Muitas ondas daqui são formadas pelas marés ao norte. E a gente está no meio do Pacífico, em ilhas que são praticamente isoladas. Basta a gente se afastar um pouco da costa e, de repente, a gente está a dezenas de metros de profundidade. E com a energia dessas tempestades, isso permite que as ondas venham em direção à costa, sem que elas percam velocidade, ganham altura e força. Muitos fatores contribuem fortemente para o surf nessas ilhas, e um deles é exatamente a natureza vulcânica do Havaí. Nós temos ilhas íngremes, o que aumenta a diferença de profundidade entre o raso e o fundo. Isso gera ondas muito poderosas. Além disso, o fluxo de lava e a erosão criam um leito marinho muito irregular e ajudam a formar a onda perfeita. Além disso, o material erodido da rocha vulcânica vai parar no mar, criando um oceano rico em nutrientes, o que ajuda a construir grandes recifes de coral. E graças a eles, as ondas quebram com mais força. Quando a base da onda passa pelo recife, ela é desacelerada pelo atrito. Mas a parte superior mantém a velocidade, gerando uma parede de água ideal para o surf. O Havaí é o exemplo perfeito de como a geologia da Terra influencia nossa vida e cultura. Vocês sentem o poder do lugar onde vocês vivem? Ah, sim, eu tenho certeza disso. Eu acho que o mais legal do Havaí é que, com o deslocamento sobre o hotspot, dá pra ver a progressão das ilhas mais antigas ao norte para as ilhas mais jovens, como a ilha de Kauai, onde estamos hoje. Somando as 8 ilhas principais do Havaí, as 137 ilhas e ilhotas menores, nós temos mais de 16.500 quilômetros quadrados de terra. Isso é mais do que o estado de Connecticut. Mas olhando no mapa, nós logo percebemos que uma parte desta terra desapareceu. Eu notei que, olhando especialmente a Ilha Grande, ela é bem redonda. Mas as outras ilhas são bem mais longas e estreitas. Isso não combina. Então essas duas ilhas têm alguma coisa que as tornou compridas e magras depois da formação. Dá a impressão de que elas perderam alguns pedaços. Essas aqui também. A verdade chocante é muito clara. Pedaços das ilhas havaianas desabaram no oceano no passado, gerando tsunamis monstruosos. E quando isso voltar a acontecer, o sul da Califórnia vai estar na mira. O Havaí é uma bomba relógio destinada a destruir Los Angeles? Nós descobrimos como um hotspot força o magma através da crosta para formar uma ilha vulcânica. Como a água devora as rochas e torna a ilha instável. E quanto maior a ilha se torna, maior o risco de um colapso. Mas afinal, qual é o tamanho desse risco? E onde exatamente isso pode acontecer? A melhor forma de entender o que pode acontecer é investigando o passado na ilha de Oahu. Às vezes, para ter a melhor vista do que está acontecendo, nós temos que correr alguns riscos e encarar a força da natureza. Ser um geólogo é quase como ser um detetive. Porque nós temos que investigar a fundo e encontrar todas as pistas do que está acontecendo. Uhul! Caramba! O vento está ficando forte. Observando os penhascos. Só um minuto, lá vem uma onda grande. Todo esse mar, dessas ilhas até aqueles penhascos, já foram rocha sólida. Aí, há cerca de 1 milhão de anos, ela desapareceu. Observando os penhascos, dá para ter uma ideia da escala da terra que foi perdida.
Eles têm quase 300 metros de altura. E é difícil imaginar o que aconteceria se um volume de rocha sólida, com 300 metros de altura e dezenas de quilômetros de largura, caísse no oceano. Mas imaginar o passado é o trabalho do vulcanólogo John Smith. O John vai mostrar uma pista específica que pode explicar os eventos incríveis que transcorreram aqui. Está vendo aquela textura arredondada? São os resquícios de um tubo de lava, igual ao que eu explorei no vulcão Kilauea. A lava fluía de um vulcão até exatamente este ponto. A seção transversal mostra que o tubo foi dividido em dois. E o vulcão desapareceu. Era tudo um vulcão enorme, mais ou menos do tamanho do Kilauea. No momento, estamos na extremidade leste dele, do que sobrou dele. E dando a volta por ali, nós vemos que quase metade, talvez 40%, desapareceu. 40%? Então, onde ele está? Porque eu vim remando e tem muito oceano entre essa ilha principal e aquela ilhota de onde eu saí. Fizemos varreduras detalhadas via sonar para mapear o leito marinho e descobrimos que, muito provavelmente, ele sofreu um desabamento catastrófico. Estes penhascos imensos mostram a linha exata onde a ilha se partiu em duas, lançando ao mar centenas de milhões de toneladas de rocha. É muita pedra para desaparecer de repente. Então, os cientistas mapearam o leito marinho utilizando um sonar. E o que é tudo isso embaixo d'água? Bom, é o que nós interpretamos como sendo uma série de blocos que desabaram em dois desmoronamentos enormes, um de Oahu e outro de Molokai. O maior dos dois desmoronamentos, o de Nuano em Oahu, é um dos maiores já registrados. Este pedaço é enorme. Que tamanho você acha que tem? Ele deve ter uns 30 quilômetros ou 20 milhas de diâmetro. Ele tem o tamanho de Honolulu ou da cidade de Atlanta, no continente. É como se a cidade de Atlanta tivesse caído no oceano, não é? Nós podemos reconstituir a devastação ocorrida há 1 milhão de anos. Metade da ilha vulcânica desaba no mar. Atingindo o Pacífico com força quase inimaginável, este pedaço da ilha, do tamanho de uma cidade, gera uma onda colossal, causando um dos fenômenos mais espantosos do planeta Terra, um tsunami. Os tsunamis atingem a mesma velocidade que um avião de passageiros. Eles avançam pelo oceano a 800 km por hora. E quando esse tsunami aconteceu, qual era a altura das ondas? Talvez mais de 100 metros de altura nessa área, perto do Marco Zero. Isso é mais de 300 pés. A muralha de água avança para o leste. E bem no meio do caminho estava a costa oeste da América. Qual você acha que era a altura quando ela chegou à costa oeste? Devia ter cerca de 50 metros, mais ou menos. Mas isso alagaria totalmente a bacia de Los Angeles, não é? O estrago teria sido enorme se Los Angeles existisse há 1 milhão, 1,5 milhão de anos. Tudo isso aconteceu muito tempo atrás. Foi um evento isolado que provavelmente não se repetiria. Era o que os cientistas pensavam. Até eles mapearem o leito marinho ao redor do arquipélago e descobrirem evidências de mais de 60 desabamentos enormes ao longo da cadeia de ilhas. O tsunami de Oahu não foi um evento isolado. Na escala de tempo geológico, ele é comum. Com base no padrão, podemos ter outro a qualquer momento. Nós reunimos evidências do Havaí e além. Ao longo de milhões de anos, a lava se transformou em rochas, que envelhecem e desmoronam. Sobre fundações frágeis, as ilhas estão se desfazendo. Evidências do passado informam que pedaços enormes da ilha podem cair no oceano, enviando um tsunami letal na direção de Los Angeles. E se isso acontecer, os cientistas acreditam que provavelmente será aqui, na Ilha Grande do Havaí. No flanco sudeste do enorme vulcão de Kilauea, o desastre é iminente.
Esta é a Baixada de Helena. Ela está deslizando lentamente rumo ao oceano. E tem quase o tamanho de Manhattan. Aí, Martin, então é isso aqui. 20 quilômetros dessa parte da ilha são rocha em processo de queda, erosão, colapso. Isso dá uma boa ideia, não dá? Dá. É enorme. Helena é o maior deslizamento de terra em baixa velocidade do mundo. Ela se desloca em média 10 centímetros por ano. Mas às vezes ela dá saltos repentinos. Em 1975, parte dela desabou 3,5 metros e se aproximou 8 metros do mar em apenas um dia. Tá vendo esses degraus de escada? Tô. Cada um deles é, na verdade, uma falha, onde a terra está soltando e caindo. A coisa toda está desabando lentamente rumo ao mar. Se por algum motivo a baixada inteira caísse no oceano, imagine qual seria o resultado. Não é preciso imaginar. Os cientistas já simularam essa hipótese e é aterrorizante. Um grande desabamento aqui geraria um mega tsunami. Uma onda gigantesca parte do Havaí e ameaça todo o anel do Pacífico. A Baixada de Helena está virada diretamente para a América do Sul, mas parte da onda atingiria Los Angeles e a costa oeste dos Estados Unidos. A força dos tsunamis é incontrolável. A devastação seria total. Só quando estamos aqui é que temos uma noção da força da natureza e do que pode acontecer neste planeta em uma escala muito difícil de imaginar. É raro podermos ver o nascimento e a morte, mas nessa cadeia de ilhas nós temos o ciclo inteiro, o que é incrível. Aqui no Havaí, é tudo lindamente interligado. Dá para ver claramente como a sequência de eventos, a erupção, a lava, os tubos de lava, as pedras, a erosão, o desabamento, pode levar a um novo tsunami devastador. Essa é a força da natureza, é assim que a Terra funciona. Se aprendemos uma coisa nessa jornada, foi que o nosso planeta é resistente. A destruição resulta em criação e o ciclo de vida e morte continua. Mesmo que a Baixada de Helena caísse de uma só vez no oceano, a história do Havaí com certeza não terminaria tão cedo. Não, isso acontece há no mínimo 200 milhões de anos. A atividade nos hotspots vai continuar nas profundezas do manto terrestre, gerando novas ilhas. E se a gente pulasse 100 mil anos, a próxima ilha da cadeia, que já tem até nome, Loihi, estaria emergindo do oceano e se tornando parte da geologia do Havaí. E esse é o poder da Terra, que cria, destrói e molda o nosso planeta. Se entendermos como a Terra funciona, talvez possamos descobrir como nos proteger do nosso planeta. Versão brasileira.